Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Para quem não me conhece ainda, sou a professora Lucileide Alves e sou professora da Rede Municipal de Ensino de Ciências e hoje nós vamos ter uma aula de revisão. Sim, revisar aqueles conteúdos que vocês já assistiram aqui no canal, porque nas próximas aulas vai fazer parte da terceira unidade. Então, essa revisão será dividida em duas partes, ok? Então, na aula de hoje, vamos rever aí os níveis de organização do corpo humano, né? A importância dos alimentos para o nosso organismo e o sistema digestório. Vocês viram que o corpo humano, ele é formado da menor estrutura até a maior estrutura, né? A menor estrutura que forma o nosso corpo e qualquer outra substância existente no planeta é o átomo, ok? O átomo é a menor estrutura que forma qualquer ser vivo ou corpo que exista no planeta. Um conjunto de átomos, e até aqui nós somos iguais a qualquer outro objeto, estrutura que existe na Terra. Certo? Os átomos, vários átomos vão formar moléculas e aqui já começa a diferenciar os seres não vivos dos seres vivos. Porque várias moléculas vão formar organóides e esses organóides eles fazem parte das células. Qual é a diferença de nós seres vivos para os seres não vivos? É porque nós somos formados de células. A célula é a menor estrutura funcional de um ser vivo, certo? A menor estrutura é o átomo, mas a menor estrutura funcional, que realiza a função no nosso organismo, é a célula. A célula, ela se reproduz, né? A célula, ela cresce, ela se divide. Então, vamos dizer assim, entre aspas, que a célula tem vida, né? É uma estrutura funcional. Ela se multiplica no nosso organismo. Então, existem vários milhões e milhões, bilhões de células no nosso corpo. Células de diferentes formatos, para diferentes funções. Então, células que são parecidas vão se unir e formar tecidos, que é uma estrutura maior do nosso corpo. Onde é que eu encontro tecidos? Tecidos eu encontro em praticamente todo. Em todo o nosso corpo existem tecidos. Por exemplo, o nosso órgão, a pele, né, que é o maior órgão do corpo, é formado por um tipo de tecido epitelial. Esse mesmo tecido também reveste alguns órgãos internos, ok? Os nossos ossos é formado por outro tipo de tecido ósseo, e assim vai. Vamos ver daqui a pouco alguns exemplos. Então, tecidos, né, parecidos vão formar órgãos, né, órgãos fácil, né? Temos alguns exemplos de órgãos, vamos ver depois também. Órgãos que realizam funções afins vão se unir formando estruturas maiores, chamadas sistemas. Então, tem um sistema digestório, que é o que nós vamos ver, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema excretor e outros sistemas aí que formam o nosso corpo. E todos esses sistemas juntos vão formar o organismo, o indivíduo em si. Ok? Então, observe que eu fui da menor estrutura até a maior estrutura. Lembrando que a célula é a menor estrutura funcional do nosso corpo. Então, falei de tecidos, né? Só para a gente relembrar aí, passar rapidamente, nós temos o tecido epitelial, nosso corpo, tecido conjuntivo, um conjunto de tecidos. Dentro desse tecido conjuntivo, eu tenho o tecido adiposo, o ósseo, o cartilaginoso e o sanguíneo. Temos também o tecido muscular, que forma os nossos músculos, óbvio, e o tecido nervoso, que faz parte do nosso sistema nervoso, ok? Aí, alguns exemplos de órgãos, como eu falei, né? Vários tecidos vão se unir e formar os nossos órgãos. Aí eu tenho alguns exemplos. Pulmões, aqui é o fígado, tem os intestinos, bexiga, os rins, estômago, coração, né? O encéfalo, formado também pelo cérebro. Então, só para vocês verem alguns exemplos de órgãos que nosso corpo tem. E vamos focar agora no sistema digestório. Mas antes, vamos falar aqui dos alimentos, né? Por que nós precisamos nos alimentar? Por quê? Só para matar nossa fome? Também, mas nosso corpo ele precisa desse alimento. Para que ele precisa desse alimento? Então, os alimentos fornecem substâncias diversas que constituem a matéria-prima para a construção das células. Então, as nossas células lá, elas precisam
dos nutrientes que nós damos a elas através do alimento que a gente ingere, ok? Então, os alimentos atuam também como combustíveis em nosso organismo. Então, o nosso organismo, o nosso corpo, ele só vai funcionar se tiver combustível. Que combustível é esse? Os alimentos. Agora, tem que ser combustível de boa qualidade, viu? Não pode ser qualquer tipo de combustível, não. Vamos ver aí, ó. Temos que ter uma alimentação variada, porque quanto mais variada, diferentes nutrientes o meu corpo vai absorver e vai parar lá nas nossas células, porque elas precisam, né? Já viram que quando a gente não come direito, ou então passa da hora de se alimentar, a gente vai ficando com uma fraqueza, né? Mais fraco, porque está faltando esse combustível. E como deve ser esse combustível? Ó, a pirâmide alimentar, ela serve para quê? Para nos orientar, né, as quantidades adequadas e os diferentes tipos de alimentos que devemos ingerir. Alimentos que estão na base da pirâmide são os alimentos que podem ser consumidos em maior quantidade na nossa alimentação diária. Então, temos aqui na base da pirâmide pães, cereais, tubérculos, raízes, são alimentos que eu tenho que consumir, que o nosso corpo precisa em maior quantidade. Subindo aqui, ó, tenho verduras, legumes, frutas, que eu também preciso ingerir uma variedade grande desses alimentos. Mais acima aí, menor quantidade, eu tenho o consumo de leite e derivados, proteínas, pode ser carne, peixe, aves, né, ovos e as leguminosas. E menos ainda, olha que eu preciso desses alimentos, mas tenho que consumir em pequena quantidade. Eu tenho aí óleos e gorduras, açúcares e doces. Então, eu devo seguir mais ou menos o que diz a pirâmide, porque aí eu vou ter uma alimentação bem equilibrada, vou dar ao meu corpo, ao meu organismo, um combustível de boa qualidade. Eu não posso inverter essa pirâmide aí, consumir muito açúcar, muito doce e deixar os outros alimentos em menor quantidade, né? Aí eu não vou dar, o meu corpo não vai funcionar tão bem como deveria, isso pode acarretar doenças a curto e a longo prazo, certo? Digestão. Esses alimentos que nós ingerimos têm que ser digeridos, né, no nosso organismo. Eles têm que ser processados. Então, o que é a digestão? É a transformação dos alimentos em substâncias assimiláveis, ou seja, em substâncias bem menores, realizada no aparelho digestório por meio de dois tipos de processo. Então, eu tenho a digestão mecânica, né, o processo mecânico, e a digestão química, processo químico. A digestão mecânica, ó, começa com a mastigação, com os movimentos peristálticos, lembra que o professor falou? Movimentos peristálticos, que vai puxando o alimento até ele passar por todo o sistema digestório. E a digestão química é feita através das enzimas, substâncias químicas que se encontram no nosso corpo, no nosso sistema digestório. Vamos observar aqui, ó. O alimento, óbvio, entra pela boca, né? Começa ali o processo de digestão pela boca. Então, eu tenho o processo da mastigação, que é um processo de digestão mecânica e química também, porque eu tenho lá as glândulas salivares na nossa boca e a saliva faz o processo da digestão de alguns nutrientes, como o amido, por exemplo, certo? Depois que eu mastigo esse alimento, né, ele vira um bolo alimentar, ele vai descer pelo nosso sistema digestório, pela faringe, né? Da faringe ele vai passando pelo esôfago, aí eu tenho aqui os movimentos peristálticos que vai puxando esse alimento até chegar no estômago. No estômago esse bolo alimentar vai receber também algumas enzimas para que seja digerido esse alimento, depois vai passar para o intestino delgado, o intestino grosso e durante esse processo aí os nutrientes estão sendo absorvidos aí pelas células. O que não foi aproveitado se transforma em quê? Em bolo fecal, e vai ser eliminado pelo reto e pelo ânus. Durante o processo de digestão, temos o auxílio aí do fígado, que vai produzir substâncias que ajudam na digestão, né? A vesícula biliar, que armazena a bile, o pâncreas também, que é uma glândula também que ajuda na digestão, né? São os órgãos anexos ao sistema digestório, ok? Então, relembramos aí os pontos principais, vamos agora ao desafio. Então, no desafio, vocês vão me dizer aí lá no portal, né? Vão responder lá no portal, explique por que as células são consideradas as menores estruturas funcionais do nosso organismo. Por que as células são consideradas a menor estrutura que tem função no nosso organismo, né? O que ela faz, a célula? Qual a função dos alimentos que ingerimos
E por que devemos ter uma alimentação balanceada? Tá fácil essa, né? Então, vamos raciocinar aí, respondam lá no portal. Até a próxima revisão. Não esqueçam de compartilhar, dar o like e até a próxima. Juazeiro Educação